Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. As palavras do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, gostaria de destacar o versículo 7 e também o versículo 10, onde diz assim: Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que Deus Espírito Santo nos ilumine para que neste momento nós possamos meditar nestas palavras. Amém. Estimados irmãos, estimadas ovelhas do bom pastor Jesus Cristo, no último final de semana, no último domingo, eu estive, no final do domingo passado, eu fui atender a congregação lá do Alto Rio do Terra, em Três Cachoeiras. E depois de já ter dado culto de manhã aqui em Maquiné, ter dado também o culto lá de tarde e feito algumas visitas lá naquela congregação, um dos membros daquele local me trouxe uma ovelha que havia nascido há poucos dias. Não sei se vocês chegaram a ver, eu até coloquei nas redes sociais, postei a foto, né, minha junto com a ovelha, e ainda perguntei se alguém tinha conseguido ver a ovelha. Era uma ovelha negra, né, uma ovelha escura, e eu também estava de preto. Eu queria mostrar, né, a ovelha para o Samuel e por isso tirei a foto já no final daquele dia. E depois de ter feito então todos os atendimentos, já eu tiro aquela foto e retorno então para Maquiné. Porém, algo me chamou bastante a atenção depois de ter segurado aquela ovelha no colo, ter tirado a foto e entrado no carro para voltar para casa. Eu fiquei cheirando aquela ovelha. O cheiro da ovelha se impregnou nas minhas roupas, né, por ter segurado ela por poucos minutos, ela no colo. E enquanto eu estava retornando, eu fiquei meditando nesse tema, nesse ponto. Por quê? Porque eu lembrei de uma frase que um professor, eu acho que foi um professor meu, eu não lembro mais quem me disse, mas foi um professor ou um outro pastor, que me disse assim: pastor precisa ter cheiro de ovelha. Pastor precisa ter cheiro de ovelha. E aí, justamente, eu meditando sobre isso, não só voltando para casa, mas durante essa semana, ainda justamente nesse final de semana, bateu como coincidência essa leitura, as leituras deste final de semana, falando justamente do pastor e das ovelhas. E é o que eu digo para vocês, que pastor precisa ter cheiro de ovelha. Às vezes esse cheiro não é tão bom. E com certeza não é tão bom. Um cheiro de ovelha suja, um fedor não muito agradável. Foi esse cheiro que eu cheguei em casa naquele domingo.
Este fedor, este cheiro de ovelha é algo interessante, por quê? Porque se olharmos para a leitura do Evangelho de hoje, os fariseus e os escribas começaram a murmurar, ou seja, a reclamar de Jesus, porque ele estava, em outras palavras, fedendo a ovelha. Ele estava cheirando mal, porque diz no Evangelho que se aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ou seja, pessoas de má fama. E a sujeira, então, dessas pessoas impregnava em Jesus. E Jesus não se importava com isso e comia com essas pessoas. E por isso, o grupo dos fariseus, dos mestres da lei, começaram a reclamar de Jesus, dizendo: este recebe pecadores, este recebe pessoas sujas, de má fama, e come com eles. Jesus fedia as ovelhas que o cercavam. E ao Jesus ver essa reclamação dos fariseus e dos mestres da lei, então ele conta 3 parábolas. Ele conta 3 parábolas. A primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola, que nós não lemos hoje, mas já lemos em outras oportunidades aqui na igreja, a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. 3 parábolas bastante conhecidas de vocês, com certeza, porém, que eu, no meu ponto de vista, essas parábolas têm um nome, tem um nome conhecido que não deveria ser assim. Para mim, essas parábolas não deveriam se chamar a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, ou do filho pródigo. Mas sim, a parábola do pastor que vai atrás da ovelha. A parábola da mulher que vai atrás da sua moeda. E a parábola do pai que corre em direção ao seu filho, ou aos seus 2 filhos, e tenta reconciliá-los. O centro da parábola não é a ovelha, não é a moeda, não é o filho, mas sim aquele que vai em busca destes. Por quê? Porque é ele que vem em nossa direção. Poderíamos perguntar, dentre essas parábolas, quem somos nós? Quem será que somos nós? Aqueles que fedem, que cheiram mal, que estão perdidos? Ou aquele que está em segurança no aprisco, no caso da parábola da ovelha? Nessas parábolas, a gente tem que reconhecer que, na realidade, todos nós cheiramos mal. Todos nós fedemos ao cheiro do pecado. Todos nós nos perdemos no meio do caminho. E precisamos que o pastor, o bom pastor, ele venha até nós, ele nos venha em nossa direção e trate de nossos machucados, de nossas feridas, e nos coloque novamente junto do rebanho todo. Sim, meus queridos irmãos, nós fedemos, nós cheiramos mal.
Não é isso que acontece quando nós ficamos com uma ferida aberta? O que acontece quando uma ferida fica aberta por muito tempo? Ela começa a feder, a cheirar mal. Sim, o ser humano, por natureza, ele não cheira bem. O ser humano, por natureza, por causa dos seus pecados, fede. O ser humano é podre por dentro. E por isso que ele necessita dos cuidados do bom pastor. Ele precisa dos cuidados do pastor Jesus. O pastor que vai em direção das ovelhas, que busca as ovelhas, que trata dos machucados da ovelha. Nós precisamos reconhecer isso. Que todos nós estamos perdidos, estamos condenados. E precisamos que Cristo venha em nossa direção e nos tire do vale da perdição. Estimados, o que acontece nas três parábolas em comum, depois que o pastor encontra a ovelha, depois que a mulher encontra a dracma, a sua moeda, e o que acontece depois que o pai encontra com o seu filho? Diz nos textos que há grande alegria. Há muita alegria por cada pecador que reconhece o seu erro, por cada um de nós que reconhece que é falho e que precisa se arrepender. O pastor, ele se reúne com seus amigos, seus vizinhos, e diz: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. A mulher, ela chama suas vizinhas, as suas amigas, e diz: alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. E o pai diz para os seus empregados: vamos matar aquele bezerro gordo, o melhor bezerro, para que a gente possa festejar e se alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim Deus também se alegra por cada um de nós que reconhece o pecado. E assim Deus vem em nossa direção e nos abraça. Mesmo que nós estejamos sujos por dentro, podres, fedendo, cheirando mal por causa do nosso pecado, Deus vem em nossa direção e cuida de nós, mesmo nós não merecendo. É isso que o pai faz com o seu filho. Aonde que o filho estava? Antes de voltar para casa, o que ele estava fazendo? Qual que era a profissão dele? Era cuidar de porcos, fedendo, cheirando mal. Ele volta para casa sujo. E o pai se importa com a sujeira do filho? Não se importa. Não se importa com o seu fedor. Não se importa com o seu erro, com o seu pecado. Por quê? Porque ele o ama. Assim o pastor também faz. Ele vai em busca da sua ovelha perdida, machucada, ferida, porque ele ama a ovelha. E ele quer ter ela nos seus braços. E assim, depois de encontrá-la, ele coloca sobre os seus ombros. Aqui o texto não diz, mas muito provavelmente cuida dela, trata das suas feridas, dos seus machucados. Assim Deus também olha para cada um de nós e quer tratar e cuidar de cada um de nós. No texto de Ezequiel, no capítulo 34, versículo 16, o próprio Deus diz assim: a ovelha perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça.
assim Deus diz para nós. Deus vem ao nosso encontro, trata dos nossos feridos, dos nossos machucados. Vocês, não sei aqui quem é do tempo do mertiolate, alguém aqui é? Sabe aquele vermelhinho que passava assim na ferida? Hoje o mertiolate acho que não sei mais como é que funciona, né? Dizem que não arde mais. Mas na minha época, as crianças, quando se machucavam, caíam um tombo, ficavam com aquela ferida aberta e exposta, e a mãe chegava assim: olha meu filho, olha aqui, eu tenho um remedinho, vamos passar na tua ferida. As crianças, fugiam, porque não queriam passar aquele remédio na sua ferida, um remédio que iria limpar, iria tirar a sujeira. Podia ser um remédio ruim, um remédio amargo, vamos dizer assim, um remédio que não fosse tão bom, mas era algo necessário. Passar por aquela dor, por aquele sofrimento, para que a ferida fosse sarada, fosse curada. Assim também é necessário que para a ferida ser curada, para a ferida ser sarada, é necessário que também às vezes passemos pela dor, a dor de um remédio amargo. E este remédio amargo quem traz é o bom pastor que cuida de nós. A dor quem sofre, talvez não somos nós. A dor quem sofreu foi o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas ao se sacrificar lá na cruz. Um remédio amargo, um remédio que doía, mas um remédio necessário para curar as ovelhas que se perderam, as ovelhas que estavam desgarradas. E por isso que no versículo 23 do capítulo 34 de Ezequiel, Deus diz assim: suscitarei para elas um só pastor, ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. Aqui está falando do servo descendente de Davi, Cristo Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas este texto e o texto do Evangelho também trazem algo importante para nós. Aqui diz, no versículo 20, sobre ovelhas gordas e ovelhas magras. As ovelhas gordas empurram com o lado e com o ombro e dão empurrões, e com os chifres impelem as fracas e as espalham para fora, não deixando com que as ovelhas magras se alimentem do melhor pasto e bebam da melhor água. Elas querem tudo para si, as ovelhas gordas, não deixando com que as fracas se alimentem. E Deus diz que vai destruir as ovelhas gordas. Quem eram as ovelhas gordas na leitura do Evangelho de hoje? Quem eram as ovelhas magras? Jesus estava ali mostrando, através das parábolas, justamente isso. Que tinham fariseus e escribas que não queriam deixar com que Jesus se aproximasse das ovelhas magras, das ovelhas fedorentas, das ovelhas fedidas.
dos pecadores, dos publicanos, das pessoas de má fama. Os escribas e os fariseus eram as ovelhas gordas, que queriam tudo para si, que se achavam melhores que os outros. Porém, nós muitas vezes também somos assim, quando queremos tudo para nós e não nos preocupamos com as outras pessoas. Quando nós achamos que se eu estou bem, se a minha fé está boa, o outro que se lasque. Se eu estou limpinho, o outro que está sujo, isso é problema dele. Estas parábolas também mostram isso. Mostram e denotam que nós muitas vezes somos frágeis e não queremos nos arrepender. E por isso que Jesus diz que haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 ovelhas que não necessitam de arrependimento. Não importa aqui o número, não importa a porcentagem, de 1 para 99 ou de 1 para 10, de 1 para 9, como no caso da moeda, mas sim importa que todos nós reconhecemos que somos e estamos perdidos. Todos nós precisamos reconhecer que precisamos do cuidado do bom pastor Jesus Cristo. Todos nós precisamos reconhecer que somos ovelhas fedorentas, ovelhas que fedem, que cheiram mal, mas são para essas e é nessas que o pastor vem e segura nos seus braços. Mesmo que para isso ele precise feder ou cheirar mal, isso não importa para ele, ele não se preocupa. Porque há muito mais alegria por um pecador, uma pessoa que se arrepende, do que por uma pessoa que se acha boa e não precisa de arrependimento. Assim que a gente possa sempre reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Reconhecer que estamos sem Jesus, sem o bom pastor, perdido. E que, após Deus ter nos encontrado, há júbilo, a festa, a alegria. E por isso nós estamos aqui. Toda vez que a gente se reúne como igreja, num culto, a gente está celebrando, a gente está reunindo os amigos, os vizinhos, para dizer, aqui tem pecadores que se arrependeram e vieram até a casa de Deus buscando o perdão através de Cristo. Que a gente possa, cada culto, sempre se alegrar, sempre celebrar, sempre festejar, porque Deus nos ama, mesmo que a gente não valha 1 centavo, mesmo que a gente cheire mal. Deus nos ama, nos acolhe em seus braços. Trata das nossas feridas e se alegra por cada um que se arrepende. Assim há júbilo, não só lá no céu, mas aqui na terra também. Por cada pessoa que volta-se para Deus e reconhece que precisa do bom pastor Jesus Cristo, que ama e que cuida das suas ovelhas. Que nós possamos, assim, sempre nos alegrar, sempre celebrar. Mesmo, que às vezes o cheiro seja ruim, o cheiro não seja bom, isso é característica do pecador. Mas Deus em Cristo nos perdoa. Deus em Cristo nos lava, nos limpa e nos purifica de todo pecado. Cuida de nós, morre por nós e nos dá a vida eterna. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Deus, esse é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Amém.
Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.